Boa noite a todos. É com muita alegria que nós vamos falar do Evangelho de Jesus. E o capítulo da noite é o capítulo 8º, que se intitula Bem-aventurados os puros de coração. E nós vamos falar nesse capítulo os itens 11 a 17. Mas é importante a gente esclarecer o que se entende por bem-aventurados os puros de coração. Nós precisamos entender que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento egoísta e orgulho. É preciso que nós entendamos que a verdadeira pureza, ela não está apenas nos atos. Você pode até ter uma atitude nobre, como por exemplo, levar uma caridade, um donativo para aquele que está precisando. Entretanto, se você o faz com orgulho, se você o faz humilhando aquele necessitado, de pureza de coração você não tem nada, ainda que seu gesto seja nobre. Por que isso? Porque a pureza, ela está na intenção, não no ato propriamente dito. A pureza, ela está no pensamento, ela está na intenção que vem do coração. E foi o que Jesus quis dizer, que quando ele condena o mau pensamento, mesmo quando você tem uma atitude que seja boa, mas o pensamento não é bom assim. Por quê? Porque é um sinal de impureza. Também não estamos falando na retidão moral de atitudes. Nós estamos falando exclusivamente de intenção. Muitas pessoas têm, e hoje é muito comum nós vermos as pessoas agirem como politicamente correto. Ou então aquelas pessoas que têm uma retidão em determinadas situações. E fica cobrando dos outros e julgando os outros pelos seus atos. Mas muitas vezes essas pessoas são exatamente aquelas que seguem a máxima: façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Então, essa retidão de atos, ela só tem realmente uma função nobre se ela vem com a pureza do coração, da intenção e do pensamento. Pensamento bom, atitudes boas; pensamentos ruins, atitudes ruins. É o que vem do coração. E aí, Jesus, como era sempre testado, tem uma máxima que, numa passagem do Evangelho, quando os escribas e os fariseus, vindos de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e disseram: por que os vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? E Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías de vós outros, quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que ele quer dizer com isso? Não adianta muitas vezes você estar numa igreja, num centro, numa sinagoga, seja onde for, até mesmo no seu lar. Você reza, ora, mas o seu coração e o seu pensamento não estão na mesma sintonia e na mesma intenção, na intenção do bem, na intenção da bondade. Então, é isso que Jesus quis dizer: honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ainda Jesus complementa: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da sua boca. Isso é que faz imundo o homem. Então, veja que tudo que Jesus fala em pureza de coração, ela está muito mais nas intenções e naquilo que você pensa, porque nós somos aquilo que pensamos, do que nas atitudes e nos atos em si. E agora eu vou fazer uma digressão, rapidamente, dos itens 11 a 17 do capítulo 8. E nesses itens, nós vamos usar muito a palavra escândalo. E para se entender porque Jesus falava por parábolas, o que ele quis dizer falando sobre escândalos,
Porque, inclusive, no item 11, ele fala exatamente assim: escândalos, cortar as mãos. É forte, né? Mas a gente tem que entender a definição da palavra escândalo. Então, veja, a definição da palavra é: escândalo é fato ou acontecimento que contraria o fim de sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. E ainda tem os sinônimos de escândalos. Então, veja, escândalos são seus sinônimos: casos, confusões, brigas, desavenças, desentendimentos, discórdias, desacordos, dissensões, divergências, desordens. Ou seja, nada de bom, tudo no negativo, tudo situações que nos deixa tóxico, que provoca um grande buraco e uma revolução dentro de nós mesmos. Então, esses escândalos fazem, na verdade, um barulho enorme dentro de nós. E esse barulho é interno. E normalmente os escândalos dos outros nos deixam escandalizados. O comportamento alheio ou não pode nos tirar a paz, provocando revoltas, vergonhas, raivas, ou seja, sentimentos negativos, como eu disse, e até tóxicos. E no item 11, veja só o que ele diz. O que escandalizar, porém, a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atáfona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então nós já entendemos a definição do escândalo, os sinônimos do escândalo e o que Jesus disse no item 1. Veja a potencialidade do mal que causa o escândalo. A doutrina espírita nos explica e esclarece que o tamanho da toxicidade de um escândalo é muito maior quando parte de nós, pois ela nos mostra que é o resultado das nossas imperfeições, dos nossos vícios. E mesmo que tenha sido abafado ou escondido esse escândalo, que ninguém teve conhecimento, ainda assim, ele provoca estragos. Pois estamos acionando a lei de ação e reação ou causa e efeito. Ou seja, a cada ação nós vamos ter uma reação igual e na mesma proporção. Por exemplo, é um exemplo que eu vou dar aqui, mas que é muito comum no dia a dia. Uma pessoa atropela alguém, ninguém viu, e ele se safa, foge daquele crime, daquela situação e não quer o socorro, porque ele está pensando nele. Pela lei dos homens, esse atropelamento pode até passar incauto, mas pela lei de Deus ele passará? Lógico que não. Ninguém passa impune aos olhos de Deus. Agora, a fuga do local, da responsabilidade, é ou não é uma imperfeição moral? É lógico que é uma imperfeição moral. Entretanto, se essa pessoa que atropelamos vir a desencarnar, cometemos um escândalo enorme ou não cometemos? Lógico que cometemos e teremos que reparar, porque da lei de Deus ninguém escapa. Nós, todas as vezes que infringirmos uma lei divina, nós teremos que resgatar exatamente e refazer todo o mal que cometemos. No item 12, ele explica o que é escândalo. E olha que interessante. Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação de maneira ostensiva, mas nas repercussões que ela pode ter. Então veja, mesmo com o exemplo que eu dei anteriormente, você atropela, você não socorre, você se esvai do local. Entretanto, aquela pessoa pode vir a óbito. Então, aquele ato, ainda que não intencional, mas que aconteceu e que você não socorreu, ele pode ter causado um grande dano
porque pode ser um pai de família que você matou. E outras pessoas que dependiam dele vão ter problemas. Olha quantas coisas nós podemos causar por causa da nossa imperfeição moral. Então esse item 12, ele explica que é o resultado que o escândalo é o resultado das imperfeições humanas. É resultado de uma mal moral. Toda vez que for infringida as leis de amor, justiça e caridade, é um escândalo. Quer um outro exemplo? Quando nós estamos em uma fila de transplante, seja do que for, coração, fígado, rim, e porque nós temos alguém conhecido, conseguimos furar essa fila, nós atravessamos na frente do outro. E nós podemos também estar causando um grande mal, até mesmo dessa pessoa vir a óbito. E nós fizemos isso, por quê? Porque para nós fizemos o certo, nós fizemos de tudo para salvar a nossa vida. Mas, e o outro que estava aguardando antes de nós? Então veja que antes de escandalizar o outro, eu estarei escandalizado. Já no item 13, Jesus diz que é necessário que se sucedam escândalos no mundo. Disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Olha que interessante. Aí nós podemos interpretar que Jesus disse que o escândalo é necessário. Então, se ele é necessário, deixa que eu faço? Lógico que não. Vemos muitas pessoas cometendo escândalos e colocando a culpa, por exemplo, nos pais. Eu sou assim porque meu pai também era, porque minha mãe também era. E necessariamente nós temos que continuar com esse ciclo vicioso. Nós podemos interromper, nós podemos cortar. Como, por exemplo, pessoas que vê a mãe sendo espancada pelo pai. Você contrai futuramente um matrimônio e comete os mesmos atos, você pode cortar aquele ciclo. Nós somos únicos, nós somos seres que nós podemos sair dessa situação. Então não somos vítimas. Mas na verdade, Jesus explica que o escândalo, ele é resultante da nossa atitude pouco evoluída, das nossas imperfeições, porque ainda somos ignorantes das leis divinas e acabamos produzindo os escândalos por conta dessas imperfeições. Quando Jesus diz que era preciso que houvesse o escândalo, é que ele sabe que nesse nível evolutivo que nós nos encontramos nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, o escândalo nos serve de ferramenta para reagirmos e mudarmos de postura para uma atitude melhor. Somos analfabetos perante as leis divinas e precisamos de um chacoalhão por dentro. Ou seja, precisamos da dor e muitas vezes de um escândalo para poder ir para frente, seguir. No item 14, ele diz: é necessário que venha um escândalo para que os homens em expiação na terra se punam a si mesmos e pelo contato de seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. E olha que interessante ele fala. Ele diz que é necessário que o escândalo venha ao mundo e ao vivenciar o escândalo, o erro, nós, de algum modo, lapidamos as nossas imperfeições. Porque nós sofremos com esses erros, são consequências. Nós vamos sofrer com esses erros. E nós espiamos e passamos por provações por esses erros ou equívocos que cometemos. Então não somos vítimas. Nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. E a maioria das vezes escolhemos errado. E depois ficamos como crianças, chorando e nos vitimizamos. Até que cansamos desse sofrimento, dessa situação que nos encontramos, amadurecemos e passamos a entender as consequências dos nossos atos. Aí, quando nós chegamos nesse ponto de amadurecimento, nós conseguimos seguir em frente. Portanto, nós escolhemos o que plantar, mas nós temos que entender que a colheita, ela é obrigatória. Não tem como plantar vento e não colher tempestades. No item 15,
Jesus explica por que o escândalo, quando ocorre, o efeito é da purgação do mal que trazemos, ou seja, da ignorância que ainda persistimos em manter. Na verdade, o escândalo termina sendo uma bênção, porque nós ainda aprendemos pela dor. Temos, na verdade, a oportunidade de nos corrigir, e Deus, em sua imensa bondade, não nos pune. Então, quando nós estamos passando por alguma situação, muitas vezes nós falamos erroneamente: Deus está me castigando. Deus não nos castiga. Somos nós que somos infantis e não entendemos que nós estamos, sim, reparando as consequências dos nossos próprios atos. E muitas vezes não cometido numa única encarnação. Ele nos dá, na verdade, a oportunidade de corrigirmos e fazer melhor as nossas escolhas. A justiça divina não tem o caráter punitivo, ela tem o caráter pedagógico. No item 16, ele ainda diz: mas ai daquele por quem vem o escândalo, ou seja, ai daquele que, apesar de ignorar a justiça divina, sem saber que seus maus instintos foram usados como instrumento da justiça divina. Nem por isso também ele deixou de fazer o mal, e por isso deverá responder. Deus utiliza tudo em sua grande sabedoria em lições e aprendizados na nossa caminhada evolutiva. Então, tanto aquele que causou o escândalo como aquele que sofreu o escândalo estão, na verdade, também tendo a oportunidade de uma troca, de um ensinamento, um momento do perdão, de você praticar a paciência, um momento de você se arrepender, de se redimir do mal que causou. Olha quantas lições nós temos e que é rico nesse momento de aprendizado. Então Deus não nos pune, Deus sempre nos ensina. E o item 17, que é o último deste capítulo, ele diz: se tua mão te serve de causa de escândalo, corta-a. Apesar de dura a forma colocada, Jesus, na sua época, utilizou da forma possível para que as pessoas daquela época de Jesus pudessem compreender de algum modo, em algum grau, toda a implicação dos atos do espírito durante sua caminhada evolutiva. E a doutrina espírita, ela veio nos explicar que essas lições de Jesus, colocadas em uma linguagem própria, mas atemporal, que o escândalo é resultante das nossas imperfeições e nos ensina como corrigir, trabalhando as nossas imperfeições moral. O indivíduo que não tiver a coragem, muitas vezes, para cometer algum ato ou até mesmo de matar alguém, se ele passar a cultivar um sentimento de ódio, e aí que eu falo, volto naquele item lá no começo da intenção, ele pode estar tirando verdadeiras flechas em direção do seu irmão de caminhada. Mas essas flechas só vai atingir se você estiver na mesma sintonia de ódio desse seu irmão de caminhada. Portanto, nós temos sim uma grande bênção, grandes lições nessa caminhada que nós estamos. E nós temos que aproveitar o máximo possível. Se nós estamos nesse momento em algum sofrimento, ou parados e não conseguindo entender o que está acontecendo, pare, reflita e veja o que aquela dor está te trazendo de lição, o que aquele escândalo está te mostrando. E não se vitimize e nem se revolte, seja resignado e siga em frente. E não esqueça que Jesus, na sua grande sabedoria e na sua bondade, está dando sim, na verdade, uma oportunidade de aprender e seguir em frente na sua caminhada evolutiva. Muito obrigada, que assim seja.